Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. O filme brasileiro Desterro esteve presente na programação da 15ª Cine BH, a Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. E eu tive a oportunidade de conversar com a diretora do filme, a Maria Clara Escobar, que depois de aproximadamente 7 anos apresenta um novo filme depois do documentário Os Dias com Ele. Nessa conversa que vocês assistirão agora, também está presente a produtora Paula Pripas. Se vocês gostarem do conteúdo, por favor, se inscrevam no canal e até a próxima atualização. Bom, a minha primeira pergunta vai ser direcionada a você, Maria. Eu lembro que quando você lançou Os Dias com Ele, em 2012, eu lembro que muitos colegas meus elogiaram muito esse documentário e ficou uma grande expectativa em relação ao seu próximo projeto, que está vindo agora. Assim, o próximo projeto no sentido de você dirigi-lo, porque eu sei que você se envolveu com outros nesse meio tempo. A minha pergunta é sobre isso, ao que se deu esse intervalo de aproximadamente 8 anos de um projeto para o outro, e como foi essa transição para você de fazer um registro documental muito pessoal agora e agora mergulhar na ficção? Só uma. Paula, me corrige. Acho que a gente lançou o disco em 2014, 2013. né? 13. Não, 2013 no Festival Tiradentes, 2014 comercialmente. Que a produção dele foi em 2012, né? Mas o lançamento Isso. depois. É sempre um caos isso, porque sempre você filma num ano e depois você lança no outro e lança no outro. Mas, enfim. Na verdade, quando eu estava fazendo o disco com ele, eu já estava escrevendo uma versão do Desterro, né? Ele nasceu ali naquele processo já. Mas como a gente faz cinema no Brasil, né, demora muito tempo para conseguir financiar um filme. Enfim, eu sou uma diretora mulher, era meu primeiro filme de ficção, que fora do Brasil muitas vezes não é considerado um filme, né, um documentário, nos fundos e nas coisas. Então, primeiro de tudo, eu acho que isso. Demorou 7 anos para a gente finalizar o projeto, sei lá, 6, né? Passa lá para a gente financiar. Por isso, né? Eu uma vez vi a Lucrécia Martel falando em Locarno, que alguém perguntou para ela como é que estava sendo filmar na pandemia, que estava demorando muito. Ela disse: eu sou uma realizadora argentina, sempre demorou para mim, não é por causa da pandemia, né? Mas eu acho hoje, e eu e a Paula temos outro projeto, outro filme que, na verdade, é uma mistura de documentário com ficção. Então, é o terceiro lugar aí nesses que você coloca, né, do documentário e ficção. A gente também vai chegar nos 7 anos, assim. Então, hoje eu acho que os meus filmes demoram 7 anos para serem feitos. Mas primeiro de tudo isso, financiamento, né? A gente depois conseguiu ganhar o Prodecine 5, o extinto Prodecine 5. E na verdade, no processo do desterro, assim, eu acho que foi bom, sabe? Eu hoje acho, é isso que eu tô querendo dizer, hoje eu acho bom demorar para mim, porque acho que eu encontrei um tempo. Mas também, assim, talvez no quinto ano a gente pudesse ter partido para fazer o filme de outras formas. E a gente optou por esperar, porque a gente queria fazer o filme com tempo, né? O Desterro foi filmado 8 semanas, o que é bem raro assim no Brasil. Então a gente queria ter tempo, já que a gente sabia que nunca teria muito dinheiro, né? Para que as pessoas fossem respeitadas na equipe, pudessem ter suas ideias e que a gente pudesse experimentar e mudar de ideia e tal. Então, meio isso, assim, justifica os 7 anos, né? Uma coisa pragmática. Mas hoje em dia, enfim, acho que tem filmes e filmes, né? Tem alguns filmes que são mais urgentes, assim. O próprio Dias com Ele a gente começou a produzir e produziu muito rápido, assim. Deu a sorte também de ganhar um fundo, né? Brasileiro, o Histórias que Ficam, né? É isso? Histórias que Isso. Ficam. E que agora tinha sido extinto e agora vai voltar a existir. Voltou a existir. Então é isso. Eu acho que. E aí, sobre a questão dos formatos, das linguagens, né? Eu acho que eu acredito muito que cada projeto tem sua linguagem, seu formato, assim, né?
Não acho que porque eu dirigi um documentário, sabe, eu não sou apegada ao formato da coisa, assim, né? Eu escrevo poesia também. Esse filme era uma ficção e ele também passa por processos documentais das nossas próprias vidas, de monólogos que são criados com as atrizes a partir das vidas delas, né? Coisas que são minhas, que estão ali. Assim como o documentário Diz com Ele passa por uma discussão da ficcionalização, né? Ou da realidade, enfim. Eu acho que eles se comunicam em algum lugar nessa questão da linguagem, né? Não são opostos, assim. Mas é isso. Isso não quer dizer nada também, entendeu? Agora o nosso próximo filme, ele é uma mistura dos dois, entre o documentário e a ficção. Então, a gente não sente que é andar para frente ou voltar para trás, né? De modo algum. Eu gostaria de também estender a você, Paula, essa mesma questão em relação à transição de formatos, porque avaliando a sua filmografia, você é uma produtora que esteve muito envolvida com documentários e curtas-metragens, e o Desterro vem aí como um longa de ficção. Então, quais são os desafios que te cercaram em relação a esse projeto, até mesmo em relação a escopo também, e, enfim, como que foi para você? Acho que teve, né, esse desafio do primeiro filme com um orçamento bem maior do que os outros, né? Ele é quase 10 vezes mais do que Os Dias com Ele, por exemplo. Mas acho que a gente tem essa liberdade, né? Trabalhar com a Clara é dividir bastante o formato de como vai ser a produção, de pensar novos caminhos, isso que ela falou, né? No quinto ano a gente chegou até a pensar em outros jeitos, tentamos até financiar uma parte para filmar alguma coisa, mas não rolou. A gente queria ter filmado, acho que talvez a parte da casa antes, enfim, e tentando fazer o filme, né? Mas eu acredito, para mim também é muito isso, né? De tanto em duração quanto em formato, né? Eu não deixo de ver, nem a Clara, né? De fazer curta-metragem. As histórias têm a duração que elas pedem, né? Seja curta, seja longa. Não estou falando que é a mesma coisa fazer documentário e ficção. Às vezes, talvez um documentário possa ser muito mais complicado, dependendo, sei lá, se você está num país de guerra, do que fazer uma ficção no Brasil. Então, acho que depende muito da situação política, né? Acho que a gente estava numa situação muito promissora, né? Onde produtoras pequenas como a minha, tá? A gente estava conseguindo ganhar editais, né? Desenvolvimento do desterro de ficção, conseguindo fazer coproduções. O desterro é uma coprodução com Portugal e Argentina. Então, a gente estava num momento muito bacana para se viabilizar, acho que, uma maior diversidade de filmes. Uhum. E agora a gente está, né, desde o golpe, bem conturbado isso, porque estava tudo relacionado ao fundo setorial também. Mas acho que o maior desafio era um filme bastante longo, né? E ele se passa numa fronteira. A fronteira foi um desafio, mas fazer essa parte road movie, acho que é a parte que eu mais gosto quando penso de ter feito o filme. Eu gosto muito dela, assim, apesar de ser o meu maior desafio como produtora, acho que foi a parte mais gostosa de se fazer. Uhum. Mas que eu aprendi mais também. Alex, acho que tem uma coisa também que eu lembrei ouvindo a Paula falar, essa coisa de um projeto vir do outro, ser alimentado pelo outro, né? A gente começou a fazer o Desterro graças ao prêmio que a gente ganhou na Mostra de Tiradentes. A gente decidiu juntas não ficar com aquele dinheiro nem para a produtora nem para mim, que talvez fosse o que as pessoas fazem mais, e aplicar todo o dinheiro juntas nesse novo projeto. Então, daí eu fiz uma viagem de pesquisa, a gente durante muito tempo teve um cineclube com a equipe, a gente foi fazendo o filme, né? A gente não ficou parada. Então, esse filme a gente viveu, foi atravessada por ele durante os 7 anos, né? Acho que E ele talvez também seja uma ganhou característica.
Ele também ganhou o prêmio Ibermídia para desenvolvimento, então a gente teve um tempo, né, para desenvolver, passou por outros laboratórios também, passou pelo Cinequanon Lab. Quando a gente estava, né, eu gosto dessa história, quando a gente estava na semana para estrear, pouco antes, uma semana antes para estrear Os Dias com Ele, a Clara estava na primeira residência do MacDowell Colony, que foi a primeira residência para desenvolvimento do roteiro. Então já estava muito junto ali esse caminho, esse nosso futuro, né? E talvez é isso, né? O Desterro teve um tempo de desenvolvimento que era mais de escrita. Sim. E de pensar outros filmes e ver filmes, enquanto Os Dias com Ele, o desenvolvimento era filmagem, né? Então, talvez isso, né? Quer dizer, ninguém fica filmando 7 anos, mas mentira, as pessoas filmam 7 anos. Enfim, cada um tem suas características. Maria Clara, uma coisa que me chama muita atenção em Desterro é em relação a como as escolhas de montagem às vezes acabam se convertendo até numa a própria narrativa do filme. Ela é linear, mas ao mesmo tempo a montagem dita ali um ritmo, uma cadência que parece até como se o filme fosse contado de maneira inversa. Eu tenho muito essa impressão. Eu quero saber justamente sobre esse aspecto, até mesmo da sua proximidade com a montadora do filme, que é a Patrícia Saramago. Em relação ao quanto tempo levou esse processo de planejar o filme depois de todo captado, né? Quanto tempo você levou para montá-lo e até mesmo quanto a sua narrativa, o seu roteiro foi até mesmo ressignificado nesse processo? Quanto tempo? Talvez a Paula saiba dizer melhor, eu não sei. 16 semanas ou 20 semanas. De montagem, né? Mas da gente começar até o filme ficar pronto, o quê? 2 anos, 1 ano e meio? Algo assim, né? Foi 1 ano e 4 meses. É engraçado o Desterro, porque muita coisa que... Mas isso também tem nos Dias com Ele, né? É engraçado, a gente vai fazendo filmes e vai aprendendo coisas sobre a gente, né? Na medida que tem mais filmes. Mas tem um roteiro inicial, assim, que não mudou tanto, sabe? O que mudou muito foi justamente essa parte do ônibus, assim, que quando eu escrevi, né? O filme, para mim, começou com a imagem final. Quando eu escrevi, eu estava muito ali nesse momento, e era difícil para mim visualizar o que era esse outro momento, né? O ônibus, a viagem e tal. Que eu precisei, de fato, isso, de trocar com pessoas e tentar entender o que essa troca pode gerar de vida, né? E o que é isso, enfim. E montar é uma coisa que a gente tinha ideia, né? A gente tem uma coprodução portuguesa, a gente tinha ideia de montar em Portugal. Não era totalmente obrigatório, se a gente quisesse muito montar no Brasil, acho que a gente daria um jeito, mas tinha um desejo assim de levar para fora também, né? Distanciar, não levar para fora, distanciar. E na verdade, olha que engraçado, né? Todos os caminhos levam, ou pelo menos hoje estão levando a isso. A Patrícia viu Os Dias com Ele, antes mesmo de ler o roteiro do Desterro, e escreveu um texto. A gente já estava há um tempo pensando quem montaria e tal, justamente por esse desejo, né? Que eu acho que não é nem de... enfim, que é de construir uma atmosfera, né? Um filme que... esse mundo, essa gramática atmosférica desse mundo, né? Da sensação do Desterro. E algo que eu acho que está nos meus 2 filmes também, que é uma vontade ou uma não vontade de fingir que não é um filme, né? É lembrar, olha, tenhamos consciência, é um filme, a gente está montando, ele é montado, ele é manipulado, e mesmo assim a gente pode sentir coisas e pensar sobre essas coisas. E aí foi o e-mail dela, quando ela me escreveu sobre Os Dias com Ele, falando sobre ela também, que eu entendi que seria ela. Liguei para a Paula e falei, acho que a gente achou uma montadora. Porque ela entendeu, assim, no Dias com Ele, exatamente, tipo, o que eu acho que está no meu trabalho, que tem uma linha no meu trabalho, que teria no Desterro também. Então eu entendi que ela tinha conexão com aquilo, enxergava aquilo nos filmes que ela via e faria sentido, né? E aí a gente foi
construir isso, né? Essa sensação, essas coisas. Ela adora dizer que a gente, às vezes ela montava uma coisa e falava, vai, vamos tentar fazer ao contrário. Faz isso ao contrário, completamente ao contrário do que você teve automaticamente vontade de fazer. E às vezes era isso, no meio do caminho, ou isso que fazia, né? Porque eu acho que é sobre isso também, né? O desejo de linguagem da gente não, da gente questionar o que a gente está automatizando também, né? Como o próprio fazer de imagens também, né? Entre várias coisas, mas enfim, uma linha que a gente poderia pegar. Então foi isso, foi um processo muito bom de alguém que me viu no outro filme. Então a gente se via muito, sabe? Tinha muita confiança de que a gente estava no mesmo mundo naquele filme. E qual foi a sua inspiração para a história desse filme? Porque ele trata muito sobre família, mas não de uma maneira muito, digamos, muito otimista, muito feliz, né? É, inclusive, existe até os momentos do seu filme que existe ali esses encontros familiares, essas confraternizações, e elas se dão de maneira muito triste até, né? Eu me recordo que tem um momento específico do seu filme que existe esse encontro, que é a celebração de aniversário, e você intercala esse momento ali com um áudio ali de uma notícia trágica se abatendo sobre uma outra família. Então me perguntou quais foram as suas inquietações em relação a esse tema família, ao ponto de transformar isso na obra que é Desterro. Eu acho que é isso, de novo, né? Vem desde o Giz com ele também, né? Não sei se eu diria que o Giz com ele é um filme feliz também, né? Mas e eu também acho que o Desterro tem esperança, mas traz esperança. Mas então, assim, eu acho que família é um tema da minha vida, né? Eu acho que a gente pensar sobre a estrutura familiar, que é esse negócio tão social, histórico, né? O que é a família, por que a gente vê a família, né? E não por acaso o filme foi atravessado pelo golpe da Dilma, em que todo mundo votava pela sua própria família, né? E pela minha família eu voto. Então, o que é isso dessa instituição família, né? Que eu não sei nem se é triste, que eu diria, mas que está gasta, né? Como que a gente pode... que a gente pode ser dentro dessa instituição? E aí é isso, assim, de novo, né? Cruzando com a estética, porque eu acho que estética é discurso, da instituição cinema também, da instituição narrativa, né? Do que narrativas são essas, assim, e para as mulheres, assim, que narrativas pode ser a nossa dentro de uma estrutura familiar como aquela, assim. Então, um pouco daí, sabe? Mas eu sei que essa é uma pergunta que eu sempre respondo muito mal, assim, porque vem disso, mas vem também de um desejo de pensar, é isso, né? Como é que uma mulher é retratada, de às vezes parar o filme e botar ela para conversar com outra pessoa, de repente de pensar o que a gente pode ser também, uma vez que a gente sabe que vai morrer, né? Que imagens a gente pode reconfigurar para a nossa existência. E eu não acho que isso seja super leve, né? Então, talvez por isso o Desterro tem esse peso, assim. Não tem ilusão de que é super legal a gente pensar no que são estruturas que a gente vive, que às vezes a gente, né, ainda mais, enfim, nós, pessoas brancas, assim, vivem com claro, algum conforto, né? Porque senão a gente não estava propagando aí. Então, que desconforto é esse? Como que a gente pode talvez aí venha o meu lado da esperança, assim, o que a gente pode pensar, botar fogo na casa e juntos para de repente pensar o que vem depois disso, né? Então, enfim, eu acho que tá aí em mim essa questão da família, até porque eu acho que a família é linguagem, né? Quando a gente vai ver aqueles materiais de arquivo do Giz com ele, de outras famílias, né? Aquilo tem uma linguagem familiar, né? Que Uhum. nos emociona, assim. Então, eu acho que são assuntos que se atravessam, assim.
Uma outra coisa que me chamou muita atenção no seu filme é justamente o elenco que você reúne. Nós temos a Carla Kinzo e o Otto Júnior como protagonistas, e além deles existe um culto elenco de apoio, citando alguns nomes: o Rômulo Braga, a Bárbara Collen, a Júlia Catarini, a Clarissa Kist, o Bruno Cotti, a Isabel Zua, a Grace Passot, Eduardo Moreira, entre outros. E tem alguns desses nomes que eu citei que, como você já antecipou numa resposta, eles aparecem até mesmo com alguns monólogos que parecem compartilhar aspectos muito pessoais, que vão além dos personagens que estão interpretando. Então, me pergunto, como foi a escalação desse elenco? Se cada pessoa que vimos ali foi uma pessoa que já estava na sua cabeça quando você produziu esse roteiro? Se outros nomes foram sendo introduzidos conforme a sua proximidade ou até mesmo por influência da Paula também como uma produtora do filme, como que foi essa escalação? Assim, eu admiro muito pessoas que trabalham com atuação, né? Assim, eu tenho total admiração por atrizes e atores. Eu acho uma coisa, assim, sei lá, muito louca o que eles fazem, o que elas fazem. Então, e também por trabalhar como diretora de elenco em alguns filmes, né? Como os últimos filmes do Marcelo Gomes, o filme da Júlia Moura e tal. Acho que eu estou sempre vendo o que as pessoas estão fazendo. Tem uma coisa que, enfim. Então, sim, são pessoas que eu admiro e que eu chamei e que aceitaram e a gente foi se desenvolvendo a partir daí, né? Algumas estavam desde o roteiro na minha cabeça, outras não, mas também, e aí isso é que eu acho que mais muda em relação ao roteiro mesmo. É o roteiro ir ganhando, né? Coisas a partir das pessoas maravilhosas que a gente conseguiu juntar, assim. E dizer no que a Paula tá ou não é difícil porque a gente está em tudo o tempo todo também. E os nossos filmes fizeram a gente ser muito amiga, então tudo passa por conversas. Quando ela disse que eu estou muito presente na produção, ela também está muito presente na criação. Tudo passa por conversa, todos os testes ou leituras a gente fez, eu também estava. Então, é isso, assim. De novo, assim, foi difícil a gente foi o mais misterioso, talvez, a parte do ônibus, mas foi o mais revelador também de descobrir junto com as pessoas Sim. o que seria essa vida, né? A partir das nossas vidas, enfim. E cada atriz, né? A Georgette, a Bárbara, a Isabel Zua, com cada uma a gente fez um processo diferente, por exemplo, de trabalho, né? De novo, essa coisa da linguagem. Cada pessoa tem um jeito de desenvolver algo e acho que a gente vai entendendo como, né? É prazeroso também, porque tem que ser prazeroso, né? Imagina esse filme, se ele fosse só horrível, se fosse horrível de fazer, ia ser um sofrimento, né? Que ele já é pesado, já é sofrido, já bate, já atravessa a gente. Então, que a gente, enfim, se sinta, né? Que a gente se sentisse todas contempladas e que fizesse junto, e que sentisse prazer era muito importante mesmo, assim, para mim e para Paula. Como uma última questão antes de me despedir, eu quero pegar um ponto que a Paula já discutiu de certa forma, já levantou na resposta dela no início da nossa conversa, mas tenho curiosidade de saber de vocês duas como vocês estão vendo agora o cinema brasileiro, porque vocês estão apresentando por exemplo, em vários festivais que estão se dando ou integralmente de forma virtual ou de maneira híbrida. E imagino que não era o que vocês estavam esperando quando o filme estava finalizado e pensou nele na inscrição de festivais. Então, como vocês visualizam esse momento de como as exibições estão sendo afetadas por conta da pandemia? Vocês acham que esse formato remoto ele vai persistir mesmo que superarmos esse momento? E se vocês acreditam também na superação dessa dificuldade de viabilização de projetos? Caso exista, né, em 2022 a esperada troca de um governo e, consequentemente, a retomada de todas as leis de incentivo que fomentam, né, o cinema brasileiro. Acho que o formato híbrido tem uma coisa
Vou longe, mas eu volto. Quando a gente estava apresentando o projeto em laboratórios de roteiro, de produção, tinha uma coisa dos homens ficarem muito incomodados, né, com a saída da Laura, né? O que se acontecesse no inverso, isso seria normal, né? E as mulheres se identificarem com algo libertador. Então, acho que a gente chegou num momento que a gente está super feliz do filme estar sendo exibido em vários lugares presencialmente ou online, recebendo, né, vários e-mails ou como chama, mensagem instantânea. Já esqueceu? Mensagem de WhatsApp. Só tá 3 horas sem rede. Só faz 3 horas que eu tô sem, já esqueci. Mas acho que tem esse incômodo, claro, de que a gente queria estar, né, participando, viajando com a equipe, mostrando o filme, fazendo os debates presencialmente, tá em BH, que, né, sempre é uma casa para gente. Então, acho que esse calor humano, acho que faz falta, né? Então, gera um certo incômodo. Ao mesmo tempo, eu acredito muito que o formato híbrido pode atingir muito mais do que os festivais estavam atingindo, seja pela acessibilidade econômica, né? Porque muitos festivais ou abaixaram o preço ou fizeram de graça, isso foi muito, muito importante, então atinge muita gente, né? E a gente sabe que o ingresso aqui é muito caro, né? Então, acho que existe o lado bom, sim, do formato híbrido, de proporcionar que o filme chegue a mais pessoas e gere mais discussões. Isso eu acho muito bacana. Mas a vontade, claro, é que a gente volte também, né, às telonas de cinema. Acho que a gente está, inclusive, cansado, né, dessa relação com essa tela branca aqui do computador. E em relação à volta, eu acredito que ela só será possível se houver a troca de governo e a gente lute muito, muito, muito rápido para a gente partir de onde a gente parou, não ter que voltar a recriar tudo. Isso seria um problema muito grande, porque levou 20 anos para a gente chegar num modelo onde estávamos mais diversos, não era o super ideal ainda, mas que a gente tinha um diálogo para chegar num cinema ideal. Então a gente vai ter que lutar para que isso volte exatamente de onde parou, eu acredito. Bom, acho que concordo com tudo que a Paula falou. Sobre essa coisa do híbrido, né? É isso, né? Eu acho que, enfim, é porque a gente está vivendo não é só os filmes, né? Porque poderia ser que a gente visse e mesmo assim pudesse se encontrar depois, num outro dia, para conversar sobre os filmes, né? E isso não acontece, né? Então, assim, eu sou super a favor da internet. Eu cresci com o início do acesso à internet. Eu, nesse momento, dou aula para uma escola pública em Belo Horizonte. Não aconteceria se não tivesse, se a gente não tivesse um pouco começado a entender isso como um espaço também, isso de ampliar coisas, né? Então, assim, claro que eu sinto falta dos festivais. É óbvio que no primeiro momento a gente ficou super frustrada. Eu acho que passou mais até a frustração por demorar tanto para passar nos cinemas comerciais, né? Que é uma coisa que também é uma espécie de conquista política, né? A gente tem o nosso filme nos cinemas comerciais. A primeira vez que eu vi o disco com ele numa sala comercial, eu chorei, assim, foi muito emocionante, né? É um lugar que você acha que você não vai alcançar, que é um lugar para, enfim. Então eu acho que espero que a gente, né? A gente já entendeu que só voltar atrás não tem que ter um certo aprendizado, dinamismo para essas coisas fazerem sentido. E aí no mesmo lugar, talvez, isso em relação à nossa política, né? Porque eu acho que também se fosse só a pandemia, às vezes eu acho isso, a gente vai viver só a pandemia, a gente viveu o Brasil de Bolsonaro e pandemia, né?
Então, assim, é difícil a gente ter horizontes, assim, né? E sentir esperança e tal, e desejo, né? Que eu acho que é o mais perigoso. Eu não sei em quanto tempo vai, assim, eu espero que isso que a Paula diz aconteça, né? Eu também acho que só vai acontecer a partir do momento que a gente trocar de governo, a depender para qual, né? Porque também não é só a cultura que está destruída, né? A nossa educação, a nossa saúde, é a fome. A gente voltou para os anos 90, né? Assim, as estatísticas são as mesmas dos anos 90. Nossa, tanto tempo atrás. E então acho que só com a troca de governo, com certeza. A gente tem Brasil só com a troca de governo, né? Não é só cinema. E sim, e só vai ser possível se a gente se articular, assim, mas eu não sei se rápido vai acontecer, né? Agora, é que nem o desterro, entendeu? Eu ri quando você começou esse assunto, que é meio tipo, se o desterro é triste, esse assunto é muito mais, né? Mas assim, o que a gente vai fazer, né? A gente tem que continuar de alguma forma pensando sobre, a gente tem que pensar sobre isso, tem que olhar para as coisas, mas de alguma forma a gente tem que acreditar que a gente vai conseguir fazer algo, senão a gente vai perder, né, de vez, aí que a gente vai perder, se a gente desistir, além de tudo, depois desse massacre todo que a gente está vivendo, né, massacre, genocídio da nossa população, da nossa cultura, enfim. Então a gente fica nessa. Eu acho que quando essa pergunta é feita, fica um pouco nessa também, né? Quer dizer assim, vamos continuar, mas a gente não sabe como. Mas e é uma desgraça, né? O que está acontecendo à nossa volta é uma desgraça. Então, a melhor esperança agora é isso, é que a gente consiga trocar o governo em breve, né? E daí conseguir respirar para agir, pensar em coisas, para além de só pensar em que o governo mude, né? Total. Maria Clara e Paula, obrigado pela disponibilidade. Sabendo nessa conversa que vocês têm aí um novo projeto em conjunto, desejo boa sorte com ele. Muito obrigado. Obrigada, Alex. Obrigada.